Olá, pessoal. O vídeo de hoje vamos falar do transtorno bipolar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Josi. Quem está de volta ao canal é a psicóloga Camila Silveira. Olá, Camila. Olá, Josineide. Muito obrigada por estar participando mais uma vez do seu canal e estar falando desse tema que ainda há muitas dúvidas, que é o transtorno bipolar. E muito obrigada a todos. Eu é que agradeço, Camila, pela sua participação. Vamos falar do transtorno bipolar, que é um tabu, né, falar desse tema. Para iniciar, eu gostaria que você falasse o que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma alteração de humor com episódios depressivos e eufóricos. Esses episódios depressivos acontecem em torno de 7 a 15 dias, que a pessoa fica com sintomas mesmo de depressão, né? Fadiga, desânimo, perda ou ganho de peso, pensamento de morte ou suicídio. E logo após isso, ela entra num estado de euforia, onde acontece muitos episódios também de muita energia. A pessoa às vezes tem uma compulsão por compras, gasta muito dinheiro, porque elas têm aquela sensação egocêntrica de muito poder. Então, é uma bem oposta da outra. Então, a bipolaridade é essa oscilação de humor bem brusca que a pessoa tem. Qual o percurso que a pessoa faz para se tornar um bipolar? A pessoa bipolar pode ser hereditário, então alguém da família já pode ter esse transtorno. Pode acontecer por perdas significativas também, fatores estressores, né? E também os componentes neuroquímicos do cérebro. Então, esses são alguns percursos que pode levar a pessoa a ter bipolaridade. Você falou que muitas vezes o fator hereditário, mas tem a possibilidade de uma pessoa que não tem ninguém da família se tornar um bipolar ou nascer bipolar? Tem, como eu disse aqui também, fatores estressores ou perdas significativas, aquilo que é muito significativo na vida da pessoa, ou os fatores neuroquímicos, né? Porque os neurônios são ligados uns com os outros e pode acontecer um déficit neural, algum problema neurológico mesmo, que desencadeia a bipolaridade na pessoa, ou uma psicopatologia que não foi tratada corretamente. Uma coisa vai desencadeando a outra, então ela também pode se tornar bipolar por conta de uma outra doença que não foi tratada, ou um fator estressor muito grave, pode ser recorrente também para a bipolaridade. Como agem as pessoas que têm esse transtorno? Elas são pessoas que oscilam muito de humor, que é diferente, né, do senso comum, que às vezes brinca, ai, fulano é bipolar, cada hora tá de um jeito, né? Então é bem oposto isso, né? Até é interessante essa pergunta, porque o bipolar, ele não muda de humor de um dia para o outro. É uma oscilação, só que ela demora mais. Então são 7 a 15 dias, como eu te disse no início, que ela fica com aquela falta de energia mesmo, fica depressiva, com vontade de chorar, pensamento de morte, só que é recorrente isso. E aí, passando esses 7 a 15 dias, ela muda, vira a chavinha e acorda com total energia, aquele pensamento de morte não existe mais, ela começa a realizar as atividades do dia a dia mais exaltada, faz tudo fora dentro do padrão de uma pessoa que não é bipolar, que faz bastante coisa, mas aí cansa, senta um pouco. Não, essa pessoa não cansa, ela fica às vezes limpando casa ao dia inteiro, até a noite, fazendo tudo aquilo que tem que gastar a energia dela. Ela não consegue ficar deitada, não consegue, não tem o cansaço igual quando ela está depressiva.
Então, as pessoas com esse transtorno, elas agem desse tipo, de forma muito brusca. Então, ou tá muito triste, muito cansada, muito desanimada, ou então tá com muita energia, muito animado e fazendo um monte de coisa. Inclusive, um fator muito significativo é as compras compulsivas, porque ele se sente com tanta energia, com tanto prazer, que vai lá, faz compra e gasta muito dinheiro. E depois, quando ele volta no estado normal, nota que gastou muito dinheiro, não devia ter feito aquilo. Algumas, até há pessoas que entram em dívidas, começa a trazer até outros problemas. Essas pessoas, elas sabem que tem esse transtorno? Olha, algumas pessoas começam, ou quem está de fora, né, a notar o comportamento, ou ela mesma, e consegue buscar ajuda, tem um diagnóstico, consegue tratar, né, começa a ter clareza do que é o transtorno bipolar. Porque para você tratar uma doença, uma patologia, eu penso que é muito importante você ter clareza, saber o que você tem, para conseguir o melhor meio de tratamento, né? Então, algumas pessoas levam isso dentro de elaboram bem isso e levam bem. Agora, outras pessoas, elas têm dificuldade de aceitar que é bipolar. E uma coisa que eu noto com um paciente bipolar, que eu já tive, por eles não ter clareza, não saber o que é bipolaridade, não saber dessas questões neuroquímicas, né, que eu te falei, fatores genéticos, eles pensam que é uma coisa só comportamental mesmo, alguma coisa da mente, não conseguem entender que faz parte de um conjunto, né, fisiológico, biológico, que aí fica mais difícil tratar e acaba que, de certa forma, como se não soubessem, né, porque falam, você é bipolar, você está com bipolaridade, mas eu tenho isso, né, pensa desse jeito. Então, não são todos, né? Então, é muito importante na psicoterapia ter nomear, ajudar a pessoa a ter clareza do que é, para ela aceitar melhor o tratamento e entender que ela tem a doença e que ela não é bipolar, né? Ela está com um transtorno bipolar. Agora, como a gente saber que uma pessoa do nosso convívio ali do dia a dia possa ter o transtorno bipolar? Como nós podemos identificar? Quando a pessoa tiver essas oscilações de humor, né, que eu falei, mas de forma repentina. Então, são sinais muito marcantes, né, igual eu te disse. Ou hoje está com muita falta de energia, né? Então, quem está de fora se preocupa. Nossa, mas ela não está fazendo nada, está cansada. De repente, passou uma semana, 15 dias, a pessoa está animada, está fazendo tudo. Então, dá para notar que não é um comportamento rotineiro que a gente está acostumado, né? Porque quem não é bipolar, às vezes está mais desanimado, mas chega no fim do dia já animou um pouquinho, né? Agora, ficar com aquela tristeza, aqueles comportamentos preocupantes, e logo em 1-2 semanas mudou, tá feliz, tá com energia. Então, esse é um comportamento que dá para notar a pessoa que está com um transtorno bipolar. Como pensa um bipolar? Ele varia o pensamento de pessoa para pessoa. Como eu disse, algumas pessoas elas agem bem ao diagnóstico, elas têm uma boa reação ao diagnóstico de bipolaridade. Então, junto com o processo psicoterapêutico, com a medicação, né, isso ajuda ela a ter uma mente saudável, porque ela, fazendo esse tratamento, pode levar uma vida de bem-estar, né, ter uma rotina boa. Agora, a pessoa que já tem dificuldade de entender que é uma patologia, elas podem pensar e falar que elas são loucas, ficar com aquele sentimento de culpa, porque a bipolaridade também, né, nesses episódios de euforia, de muita energia, acontece muito das pessoas se auto-agredir, quebrar as coisas, jogar as coisas. Então, quem não entendeu essa doença, né, não entende que é bipolar, que tem um tratamento,
ele fica com a cabeça mais ansiosa, com medo de que aquilo aconteça de novo, com esse sentimento de culpa. Então, varia de pessoa para pessoa o pensamento do bipolar, né? Tudo tem a ver com a forma que ela reage ao diagnóstico. Então, como você falou, quando a pessoa tem o surto, ela pode ficar agressiva? Sim, quando a pessoa ela tem um surto, ela começa a ter decisões impulsivas, né? Tanto de gastar o dinheiro, como eu te disse aquela hora, né? Gastar muito dinheiro sem pensar, que é uma atitude impulsiva, como a tentativa de suicídio também, né? Que ela se sente muito com essa energia e ela tem que gastar essa energia dela. Então, algumas até falam que se vê alguém perto dela, tem vontade de bater na pessoa e ela não encontra uma saída para canalizar isso. Então, ela se auto-machuca, se automutila, bate em si, quebra as coisas. Então, isso também é um sintoma de uma crise bipolar. Como lidar com essas pessoas? Conhecer o caso da pessoa, não só quem é bipolar, né, mas quem convive com essa pessoa, procurar entender o que é a bipolaridade, saber do que se trata, como que é o diagnóstico e evitar discussões, né, procurar ser mais positivo ao conversar, né, resolver algo, procurar ter um tom de voz mais adequado para estar ajudando a pessoa, para ela estar incentivando, né? E ela não se colocar no lugar de vítima, porque pode ser que eu descobri que é bipolar, quem mora com ela, né? A família, tudo, fica tratando muito assim, não faz isso que fulano é bipolar, né? Ela vai se vitimizando como bipolar, se vitimizando assim, né? Eu sou bipolar, então, nossa, é um reforço que não é positivo para a pessoa, né? Então é isso, entender a bipolaridade e tomar esses cuidados com discussão, porque o bipolar ele não tem ele é impulsivo, né? Ele não consegue estar filtrando bem as coisas, então usar um tom de voz adequado, né? Incentivar a pessoa e tentar agir com um modo mais neutro, mais tranquilo, para não deixar ela agir como vítima e também não deixar ela ficar exacerbada, né? Comportamento, não ser um gatilho para o comportamento do bipolar. O transtorno bipolar é considerado uma doença? Sim, é considerado uma doença crônica. Então, quem é diagnosticado com transtorno bipolar tem que tratar essa doença para sempre. Fazer o tratamento medicamentoso e psiquiátrico. E conviver com essas pessoas é perigoso para quem convive com elas? Traz riscos conviver, né? Porque os momentos que o bipolar está em crise são alguns momentos que ele fica mais agressivo. Então, não tem controle dos seus atos. Então, a família, quem convive, é um exercício conviver com o bipolar para poder lidar com essas mudanças bruscas de humor que ele tem, né? Mas isso também se não estiver tratando, né? Porque o bipolar que está em tratamento, esses humores que oscilam, ele vai estabilizar. Então, vai ser difícil ter crises, né, de agressividade. Então, é esse tipo de risco que traz, né? Poder, de repente, agredir alguém que está perto, um familiar, esse tipo de risco. Então, a pessoa que tem esse transtorno bipolar, tratando, ela pode ter uma vida normal, né? Sim, é possível, né, ter uma vida produtiva, realizar as coisas da rotina diária, mas desde que o tratamento seja feito corretamente. Esse transtorno, ele atinge a inteligência da pessoa? Esse transtorno, ele não afeta essa questão da inteligência, né? Nesse caso, o bipolar, ele pode desenvolver sua inteligência de um modo mais... Um modo mais demorado, mais devagar? Não, quem tem a bipolaridade, né, ela pode estar desenvolvendo a inteligência como qualquer pessoa que não tenha nenhum tipo de transtorno
ou não. Então, a pessoa que tem isso não afeta a inteligência dela. Em relação a isso, é como qualquer outra pessoa, né? Tudo vai depender dos estímulos externos, ambientais que ela está recebendo. Então, sobre a inteligência, ela pode estar desenvolvendo ou não, assim como alguém que é bipolar ou não. É recomendado todo bipolar fazer tratamento? Sim, né? Todo bipolar tem que fazer o tratamento psiquiátrico para estar usando a medicação que vai regular os aspectos neuroquímicos do cérebro, né? E também com a ajuda do psicólogo que vai estar ajudando, que vai estar auxiliando a pessoa a identificar, né, os comportamentos que é a consequência dessa doença, né? Então, o psicólogo vai estar trabalhando o autoconhecimento, ajudando ele a identificar os padrões comportamentais da bipolaridade, quais as respostas que ele teve dessa doença, para estar lidando melhor com esse tratamento da bipolaridade. Tem uma técnica que pode ser feita para melhorar? Sim, além de técnicas de relaxamento e de respiração, uma técnica que eu acho muito legal, né, muito construtiva para o bipolar, é a técnica de escrever no papel afirmações positivas. Então, vai escrever, por exemplo, não importa o que aconteça durante meu dia, vou ficar bem. Eu não sou o transtorno bipolar, eu tenho transtorno bipolar. Estou feliz hoje para iniciar meu dia, né? Então, fazer algumas afirmações, algumas frases, e de manhã ler essas afirmações para estar reforçando o pensamento positivo do bipolar, né? E outra coisa também, que é uma técnica, é a pessoa bipolar conseguir viver o momento presente, que é, por exemplo, ela vai tomar uma água, conseguir se colocar frente àquela água, ouvir o barulho da água no copo, ver se a água está fria, se não está, né? Perceber a realidade, porque o bipolar ele tem muita dificuldade, às vezes, de saber o que é a realidade, porque ela se confunde. E então ele fica assim, quando que eu tô com a bipolaridade, quando que é eu bipolar, quando que não é eu bipolar. Então, viver o presente é um exercício, uma técnica para o bipolar. Que como eles têm essa confusão com a realidade, então muitas vezes eles estão tristes, né, ou felizes, e eles se questionam, nossa, mas será que eu tô feliz porque eu sou bipolar ou porque aconteceu tais coisas, eu tô feliz? Mas será que eu tô triste porque é do transtorno ou porque hoje eu tô triste mesmo? Então eles se confundem muito com a realidade, né, com a fantasia. Então esse exercício do presente, né, do aqui, do agora, ajuda a reforçar também. Então essas são algumas técnicas para o bipolar. Então, está sempre pensando positivo, principalmente logo cedo ao acordar. Isso ajuda ele a manter um dia, pensar em coisas negativas. Sim, né? Essas afirmações vai ajudar a reforçar aquele pensamento positivo, porque muitas vezes se manda aquela informação para o cérebro, ai, mais um dia, será que hoje eu vou ter uma crise? Será que o remédio está fazendo efeito, né? Porque acarreta também, né, pensamentos ansiosos como esse, será que o remédio está funcionando, né? Aí já levanta da cama, então pegar o papel e ler afirmações positivas, hoje meu dia vai ser bom, eu não sou transtorno bipolar, não importa o que me acontecer, hoje quando eu for dormir estarei bem, eu sou feliz, né? E fazer essas afirmações para o cérebro e entendendo isso, né? Reforçar esse pensamento positivo para ter uma
respostas positivas durante o dia. Em relação ao transtorno bipolar, é isso que a gente conversou, né? De modo geral, o que é mais significativo é a oscilação brusca de humor, que eu acredito que o público tinha algumas dúvidas, possa ter algumas dúvidas sobre isso. A pessoa que tem esse transtorno, ela pode se curar fazendo o tratamento certinho? Ou é uma doença que não tem cura, um transtorno que não tem cura? Não tem cura, é crônico, é um tratamento para sempre, né? Mas ela pode ter o humor estabilizado pela psicoterapia e pela medicação que vai controlar os fatores neuroquímicos do cérebro. Então, um bipolar que está em tratamento pode ter uma rotina normal, trabalhar com qualquer outra profissão, qualquer outra coisa, namorar, sair com os amigos, desde que ele esteja fazendo o tratamento correto. Só lembrando que quem toma medicação, né, tem que sempre estar conversando com o médico, né, caso vá tomar outro tipo de medicação. E o álcool também não combina com medicação de bipolaridade. Importante ser utilizado, porque às vezes a pessoa toma medicamento e acha que tem que consumir bebida alcoólica. E a bebida, ela não combina com medicamento. Esses medicamentos que são medicações controladas, né? O álcool, ele é um fator muito forte sobre ele. Então pode acontecer outras coisas, né? Tomando a medicação e o álcool. Na verdade, há um desequilíbrio, né? Do álcool e medicamento, eles não combinam. Não combinam. Tem até questões muito graves, né? Da pessoa realmente passar muito mal, precisar de pronto atendimento, alterar, né, a pressão arterial, desmaio. Então é muito perigoso, sim. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que têm esse transtorno, para que ela procure um atendimento psicológico, psiquiatra, que é necessário, né? Sim. Então, quem está vendo esse vídeo, que se identificou, que conhece alguém que tem essas mudanças de humor brusca, auxiliar que a pessoa busque a ajuda do psiquiatra, né, e do psicólogo, porque elas precisam de pessoas, como eu disse, que não as vitimizam, né? Também consiga entender que é uma doença que tem como ser tratada, né? Não é o fim do mundo, né? Não é só aquela pessoa que é bipolar, tem outras pessoas bipolares e tem tratamento para isso. Certo. Você pode deixar novamente seus contatos? Eu vou deixar meu Instagram, é @psicóloga Camila Silveira. Meu nome é com K e 2 L's. Tem meu WhatsApp também, que é 35 99950 4572. E também sobre a entrevista hoje, eu posso responder outras perguntas no direct, no Instagram, nos comentários aqui da Josi, no WhatsApp, se alguma coisa não ficou clara. Muito obrigada, Josi, pela entrevista, pelo canal. Eu é que agradeço, Camila. Você está sempre colaborando no meu canal. Para mim é um prazer tê-la de volta, tá? Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.